Você se considera uma pessoa ética? Você por acaso trabalha numa empresa que não é ética? Você costuma colocar as suas ambições antes dos seus princípios e dos seus valores? Se você tem alguma dificuldade com qualquer uma dessas questões, esse vídeo foi feito especialmente para você. Aguarde só um instantinho depois da nossa vinheta. Muito bem, aqui é o professor Jerônimo, especialista em coaching, gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E hoje nós vamos brincar um pouquinho com essa questão da ética, que bem mais do que uma brincadeira, é uma questão séria. Vamos começar por um dos pontos que eu considero fundamental para a gente entender um pouquinho sobre essa questão da ética. O que é ética, na verdade? O que é que a gente costuma entender por ética? Como é que a ética se construiu ao longo do tempo? E o que nós podemos fazer para resumi-la e entender de uma vez para todas o quanto ela é importante na nossa vida? Muito bem, ética é um conjunto de princípios e valores utilizados para resolver os grandes dilemas da humanidade. Perfeito? Os grandes dilemas desse mundo, dessa nossa vida, entre aspas, mundana que a gente leva. Ou seja, a ética está ligada ou está relacionada diretamente a princípios, a valores, a virtudes que são próprias do ser humano, da forma como ele foi criado, da maneira como ele viveu, da maneira como ele entendeu o que era certo, o que era errado, o que era bem e o que era mal, o que era importante e o que não era importante ao longo da sua vida. É claro que a ética ela vai se construindo, na verdade, ao longo do tempo, de acordo com a importância que você dá para determinadas situações ou para determinados valores. Para poder realmente distinguir basicamente o que é ético e o que não é ético, eu gosto sempre de adotar e de fazer a distinção entre princípios e valores. E assim a gente não se perde. O que é importante para mim? Isso é valor. O que é importante para todas as pessoas na face da Terra? Isso é princípio. Exemplo: paz, autonomia, igualdade, liberdade. Isso vale para mim, vale para você, vale aqui no Brasil, vale lá do outro lado do mundo, vale para brancos, para negros, para religiosos e não religiosos. São princípios. Há uma tendência de que isso seja, obviamente, universal. E eu respeito os negros aqui no Brasil. Então eu respeito também em qualquer lugar do mundo. Eu não respeito aqui no Brasil, mas eu tenho que respeitar fora do Brasil. Não necessariamente. Isso é princípio. Princípio é aquilo que nós usamos para definir o que é bom para mim, o que é bom para você, o que é ruim para mim, o que é ruim para você, o que vale para mim e o que vale para você. Aqui no Brasil, lá do outro lado do oceano ou em qualquer lugar que a gente vá. Respeitar os negros, respeitar os mais pobres, respeitar aqueles que não pensam da mesma forma como nós, ou cuja religião não é a mesma que a nossa, é uma questão de respeitar princípios. Por isso o nome já diz respeito, e isso é fundamental. Valores são diferentes. Eu já expliquei isso até em outro vídeo aqui. Valores são algo para o qual eu dou importância. Exemplo, eu sou católico. Talvez você aí do outro lado seja ateu, tem um parente que é protestante, outro que é evangélico, outro que é espírita, outro que é budista, outro que é qualquer outra religião, menos a sua. Isso não significa que eu não deva respeitá-lo. Por isso aí eu tenho que fazer o quê? Tenho que usar mão de um princípio, respeito. Vale aqui, vale em qualquer lugar do mundo. Eu respeito a sua religião, embora eu não concorde com ela. Eu respeito o seu modo de pensar, embora eu não concorde com ele. E eu respeito aquilo que você faz para ganhar a vida, embora eu acho que isso seja, do meu modo de ver, talvez antiético ou da forma como eu aprendi, algo que não seja tão benéfico para o mundo. Portanto, há uma diferença grande. Quando você usa princípios, você não se perde. Quando você usa valores e tenta impor os seus valores, aí você começa a ter uma certa dificuldade, porque alguém vai ter sempre um valor, ou seja, algo importante para ela que não necessariamente é importante para você. E se houver disputa, então realmente aí as coisas se complicam. Portanto, não se compare. Eu gosto muito de utilizar aqui uma matriz da ética, que não é minha, mas eu acho ela super bacana, super legal, do professor José Carlos Martins de Mello, que também é autor de um livro chamado Negociação Baseada em Estratégia. Eu acho que ela faz todo sentido, toda a diferença quando a gente aplica aquelas 3 questõezinhas que eu vou deixar aqui para você na sequência do vídeo.
e que você pode adotar também, de certa forma, como quase que um padrão, um mantra, digamos assim, para definir na sua vida aquilo que é ético ou que não é ético. O que diz então o professor João Carlos Martins de Mello nessa matriz que ele chamou de matriz da estratégia? Primeira pergunta, simplesinha assim, para você seguir na sequência e definir o que é ético ou o que não é. A atitude está dentro da lei? Muito bem. Se ela não está dentro da lei, obviamente você já descarta como não ética. Exemplo, roubar, matar, pegar o que não me pertence. Perfeito? Isso não está dentro da lei. Há um código de conduta, há uma legislação. Então, ainda que você se baseie na própria Bíblia, não está dentro da lei, teoricamente não é ético. Mas mesmo que você responda assim, há uma segunda pergunta para reforçar essa primeira. A atitude está dentro da lei, mas é aceito pela sociedade? Está dentro da lei, mas não é aceito pela sociedade? Descarta como não ética. Exemplo, os nossos nobres políticos, de uma maneira geral, têm auxílio para moradia, têm auxílio para paletó e assim por diante. Está dentro da lei? Está dentro da lei. Mas é aceito pela sociedade? Não é aceito pela sociedade. Então isso soa como não ético, portanto, descarta essa opção também. Terceiro ponto importantíssimo. A atitude está dentro da lei. Sim. É aceito pela sociedade? Sim. Então vamos para um terceiro ponto que, para reforçar aquilo que eu digo como ético ou não ético, o que a gente pode convencionar. Terceira, você consegue dormir tranquilo? Exemplo, você foi numa loja de eletrodoméstico, tinha lá um preço colocado num determinado aparelho que estava com o número ou o valor errado. E quando você vai para o caixa, esse valor simplesmente é contestado. O caixa diz que, infelizmente, não é o preço que está lá. Perfeito? Muito bem. Qual é a minha tendência? É fazer valer aquilo que estava no cartaz. Então você começa uma discussão com o caixa, chama o gerente. A questão é, sabendo que aquilo vai prejudicar alguém e que está muito fora daquilo que a realidade do mercado apresentou, você pode até dizer, não, eu tenho direito. Vamos lá para as perguntas? A atitude está dentro da lei? Eu posso reivindicar aquele preço? Sim. Segundo, a atitude é aceita pela sociedade? É aceita. Teoricamente, a sociedade faz com que nós, consumidores, tenhamos esse direito, digamos assim. Terceira, será que eu posso de fato dormir tranquilo? Talvez até você consiga roncar com isso, como eu digo sempre. Mas se você começa a analisar que alguém será prejudicado por aquilo, e não é questão de saber se a loja está certa ou não está certa, se a loja tem razão ou não tem razão, mas de fato, se for contra-argumentado, se você vê que aquilo não foi de alguma maneira de má fé, será que não dá para a gente repensar um pouco? Mas aí eu deixo por sua conta e por seu critério. Às vezes eu conto alguns exemplos meus fora do Brasil e eu fico realmente chocado de ver o quanto nós temos que evoluir ainda nessa questão. Mas é simples assim, analise o gráfico, absorva, use isso como regra, como mantra, que você vai se dar bem. Ética, a atitude está dentro da lei? É aceito pela sociedade? Será que se eu fizer isso de fato, eu posso dormir tranquilo? Para você pensar a respeito. Quero fechar o vídeo aqui com uma grande frase, ou com uma frase de um grande autor, que eu admiro muito, que é o professor Stephen Cannes, e que diz o seguinte, e eu vou deixar aqui no final para você também. As pessoas costumam estabelecer suas ambições antes dos seus princípios, o que as leva muitas vezes a reduzir o rigor ético em função do alcance dos seus objetivos. Será que o que é ético para mim não é ético para você? E vice-versa? Para pensar a respeito. Gostou do vídeo? Deixe aqui o seu like, assine o nosso canal, nos acompanhe semanalmente e até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um grande abraço.